Você sabia que o aborto pode gerar mau efeito para quem comete o aborto e para os seus descendentes? Eu sou a Bárbara, terapeuta sistêmica, e hoje eu vim trazer para vocês a visão do aborto nas constelações sistêmicas. Bom, gente, aqui eu não quero entrar no mérito de julgamento, se é certo ou errado, né? Fazer ou não fazer o aborto. Eu só quero trazer para vocês a informação do que a gente observa no campo das constelações. É, por exemplo, hoje eu vim trazer um caso aqui de uma constelada que fez essa constelação no ano passado. E ela me autorizou estar compartilhando com vocês. Não vou citar nome, só vou citar o fato aqui. Essa mulher, né, é uma empresária e ela estava sempre montando empresas. E ela, né, utilizava do seu conhecimento, da sua força para a vida, né, do seu trabalho para estar montando aquelas empresas. E ela montou várias empresas, mas sempre acontecia daquelas empresas, né, irem à falência. Então ela veio procurar para fazer a constelação. E na constelação dela eu pedi que ela representasse, né, que ela colocasse elementos que representasse ela e a empresa. E quando ela colocou a empresa, né, como se fosse na espécie de uma mulher também, né, a empresa. Ela escolheu uma representante e ficou claro que ela olhava para as empresas, mas que a empresa não olhava para ela. Gente, se tratando de constelação sistêmica, a gente tem a constelação familiar, tem também a constelação empresarial. No caso dela, foi feita uma constelação empresarial. Então ficou claro que ela estava olhando, né, para a empresa e a empresa não olhava para ela. Então eu pedi que ela colocasse outra coisa para representar algo, né, que aquela empresa estava olhando, né, para onde ela estava olhando. E aí, aqui, ó, deixa eu chegar um pouquinho mais para trás para vocês verem. E aqui ela colocou uma bonequinha, uma criança, e a bonequinha na hora, né, caiu. Então, assim, para mim ficou muito claro aqui que estava representando uma criança. Então eu perguntei para ela, né, se ela já tinha cometido aborto. E na hora, né, ela chorou, se emocionou e disse que sim, né, porque daí veio a culpa, o remorso e tudo mais. Então, gente, o que que ficou claro nessa constelação aqui? Que as empresas que ela montava estavam olhando para o aborto, né? E aqui lembrando, né? Quando se trata de constelação, a gente fala de um tripé, né? Dentro desse tripé, o que que tá? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Então, aonde que entram os abortos? Eles entram no pertencimento, porque todo mundo daquele sistema familiar pertence. E toda vez que existe um ato de exclusão, que é o aborto? É uma exclusão, muitas das vezes, né? Quando a gente não dá um lugar no coração, principalmente os abortos que são causados, né? E também acontecem situações de pessoas que abortam, abortos espontâneos e ainda assim não fazem conta, né, daquele ser que existiu, né, que viveu, né, por um determinado período, mas ele chegou a vir à existência. Então, sim, gente, a gente deve fazer conta, né, dar um lugar no coração, se possível, dar o nome para todas essas crianças, né, os natimortos que não vieram à vida, mas que existiram, né, passaram pela existência da vida. Então, nesse caso aqui, né, ela fez a constelação, ela olhou para isso, né, ela deu um lugar no coração e faz pouco tempo ela falou para mim que já tem uma empresa há mais de 6 meses e que a empresa está encaminhando, percebe? Então, assim, o que que é esse mau efeito, né, que pode trazer o aborto, né, que é uma exclusão? A pessoa traz dificuldades para a vida dela. E quais são essas dificuldades? Dificuldades nos relacionamentos de casais, dificuldade no emprego, né? No caso dela aqui, que era montar uma empresa, ela estava levando a empresa à falência devido ao não olhar para esse ser, né? Devido a essa atitude dela de exclusão, ou seja, né, para que fosse visto essa criança, existia falência, ou seja, né, a empresa olhava para a morte. E aí, como ela estava olhando para a morte, como que uma empresa prospera olhando para a morte, né? Não, não vai adiante. Isso pode trazer doenças também, gente. Sim, muitas vezes algumas pessoas são acometidas de doenças. Por quê? Porque não olharam, né, para esses excluídos. Então, percebe a importância, né, da gente estar dando lugar no coração para os excluídos, né? Principalmente para os abortos. E assim, né? Repensar e pensar bem, né? Até que ponto, né, que vale a pena tirar a vida de alguém tão indefeso. Bom, gente, que independente de julgamento, se isso é certo ou errado, eu só quis trazer para você a visão das constelações e os efeitos, né, que o aborto causa e a gente consegue observar isso na constelação. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.